Vai lá, vamos começar a apresentação do trabalho da Alice e do Gabriel sobre prismas. Vai lá, gente. Bom dia, meu nome é Gabriel e a gente vai apresentar o trabalho sobre os prismas. Então, a gente chama os prismas o poliedro formado por todos os segmentos de reta paralelos à reta R, essa reta. Tais que uma de suas extremidades é um ponto na região P e a outra extremidade é um ponto no plano beta, aqui. Todos os prismas têm pelo menos um par de faces paralelas. Aqui, ó, aqui está representado pelo P e pelo P', um par de faces paralelas, e pelo menos três em forma de paralelogramo. Aqui a gente tem seis faces em forma de paralelogramo, mas a gente pode observar que aqui temos um prisma de base triangular que tem três faces em forma de paralelogramo. Os prismas, eles são divididos em alguns elementos, então tem a base, que nessa imagem é representada pelo P e P', que são as regiões poligonais. Tem as faces laterais, que são as regiões poligonais A, A', B, B' e assim por diante. Tem as arestas das bases, que são os segmentos que juntam esse polígono, que isso aqui é a base, que daí, nesse caso, nessa imagem, é o segmento AB, BC e assim por diante. Tem as arestas laterais, que são os segmentos que juntam as duas bases, não sei como pode dizer, que é o P e o P', que daí junta o A, o A', o B e assim por diante de novo. E tem a altura do prisma, que é a distância H, entre os planos alfa e beta. Passou. Espera aí que eu vou descer aqui no computador também. Os prismas, eles podem ser classificados entre reto e oblíquos. Então, os retos é quando as arestas laterais elas são perpendiculares à base, e aí formam um ângulo reto, e nos oblíquos não formam essa lateral perpendicular. E aí forma um ângulo menor de 90 graus, que é o ângulo oblíquo. É o ângulo maior de 90 graus, na verdade. E aí também tem os prismas triangulares, quadriculares e pentagonais. Então, o que determina isso é a base. Então, quando a base de um prisma é triangular, o prisma é um triângulo, o prisma é triangular. Se é um quadrilátero, o prisma é quadrangular. E se é um pentágono, o prisma é pentagonal. Um prisma regular, e ele só vai ser regular nesse caso se ele é reto e as suas bases são superfícies poligonais regulares. Então, se todos os ângulos das laterais são de 90 graus. E aí, no caso do lado, nesse roxinho, não é regular, porque as suas bases não são polígonos regulares. E um paralelepípedo, eu vou explicar a definição dele. Então, os prismas quadrangulares que têm bases em forma de paralelogramos, eles são usados por paralelepípedos. E aí, nesse caso, é do paralelepípedo retângulo e o cubo também. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre a medida da diagonal de um paralelogramo reto-retângulo. A diagonal de um paralelepípedo é todo o segmento cuja extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertencem a uma mesma face. A medida da diagonal de um paralelogramo reto-retângulo de dimensões A, B, a da linha aqui a da linha aqui e a linha aqui C, D é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Observação. Se o paralelogramo do retângulo é um cubo, a diagonal é a raiz de 3. Aí a planificação da superfície de um prisma. A gente planificando a superfície de um prisma, a gente pode identificar muitas características como a quantidade de faces, a forma das bases e a quantidade de faces laterais, que coincide com a quantidade de lados da base. Então aqui, o que a gente pode observar? Nessa forma, a gente está observando um prisma de base hexagonal, onde a base dele sempre vai ser um hexágono e
aqui a gente vai ter sempre os 6 lados da base hexagonal. Isso vai acontecer em todos os prismas. Se for um prisma de base triangular, a gente vai ter uma base triangular e 3 lados e 3 faces retangulares aqui. Para achar a área da superfície de um prisma e a área total, para achar a área total, no caso, é preciso dividir em várias partes. Então, primeiro é preciso achar a área da base, que daí é só achar a área normal, multiplica um lado pelo outro. Então, se, por exemplo, for um cubo, você vai pegar, finge que é de lado 2 por 2. Você vai primeiro multiplicar a base, que daí vai dar 4. Aí depois você vai fazer a área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais. Então, você vai fazer a área de cada lado e depois vai somar todos. Então, por exemplo, se for um cubo, vai ficar 2 vezes 2, e aí depois você vai somar esse resultado 4 vezes. E para fazer a área total, você vai fazer a soma da área lateral, que você já achou anteriormente, mais 2 vezes a base, porque a base tem aí embaixo e tem na parte de cima, que é aquele peio e pelinha que eu mostrei. O volume de um prisma corresponde a um único número real V positivo obtido pela comparação da porção do espaço ocupado pelo prisma com a porção do espaço ocupado por uma unidade de volume. Então, o prisma sempre vai ser a área da base vezes a altura dele. O volume de um paralelepípedo reto retângulo é sempre o comprimento vezes a largura vezes a sua altura também. O volume do paralelepípedo também pode ser expresso por área da base vezes a altura, como eu acabei de falar aqui. Daí o volume do cubo, já que todos os seus lados são iguais, vai ser A elevado a 3. A vezes A vai ser igual a A elevado a 3. Aí a secção transversal de um prisma, ela é a seção plana paralela à base do prisma. Então, é como se fosse um corte no prisma, onde a linha do corte vai ter que ser sempre paralela à sua base. Qualquer secção transversal de um prisma é congruente à base desse prisma. E agora a gente vai fazer os exercícios. Você quer dar uma olhada, Jair, ou você quer... Ô, Por Jair, favor, será que eu gostaria de poderia dar uma olhada sim. Tá bom. Oi, Elis, pode falar. Será que eu poderia fazer o 7, se der? Vou ver a qualidade dele. Tá. A gente fala quando eu posso passar, tá, gente? Não tá saindo seu som, Jair. Não sei o que aconteceu. Tá indo, pessoal? Agora foi. Ah, pode passar. Pode passar? Pode passar. Pode passar, Cunha. Pode passar. Ok, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ok. Bom dia para você também, Raulzão. Raulzão, teve bastante aluno que comentou lá no seu vídeo no YouTube. Depois você vê lá o comentário do pessoal. Ô, Alice, você quer fazer o 7? Foi isso que você falou? Se puder, sim. Se não, Não, posso escolher pode, um. mas é que talvez eu pedisse outro também para vocês, que tem alguns que eu quero que vocês façam.
Mas pode começar Eu posso com fazer o 7, então. 7, 8, se puder? Não, daí você faz um, daí o outro. Os outros eu queria escolher. Pode fazer esse que você quer fazer. É que tem um outro que eu achei interessante aqui, que eu gostaria de dividir entre você e o Gabriel. Gabriel, você tem algum Tá. que você quer fazer? Tá certo. Algum que eu queria fazer, Jair? Posso fazer o 5? Pode. Também não era o que eu tinha pensado, mas pode. Podem fazer, cada um faz o seu, depois eu escolho outros dois para vocês. Tem outros mais interessantes, bem interessantes, principalmente para conteúdo de avaliação. Vai lá, galera. Pode começar, Jair, Gabriel. só uma pergunta. Ah, tá, posso começar? Tá bom. Uhum. O campo. Um bloco maciço de ferro tem a forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões com dimensões de 15 centímetros de comprimento, 7,1 centímetros de largura a 4 centímetros de altura. Quantos gramas tem esse bloco se a densidade do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico? Então, a gente vai ter um cubo, não, um paralelepípedo feito de ferro com as dimensões dele de 15 centímetros de comprimento, 7,5 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que descobrir primeiro? Vai ter que descobrir o volume do bloco maciço de ferro. Então, a gente vai fazer 15 vezes 7,5 vezes 4, que isso vai ser igual 15 vezes 7,5 vezes 4 vai ser igual a 15 vezes 4 Pode vai fazer dar na 60. calculadora, Gabriel. Pode fazer na calculadora? Pode. Aqui vai dar 30. Acho que vai dar próximo de 450, mas faz a calculadora. 15 vezes 4 vezes... Vai dar 450. É igual a 450. Daí o exercício ele não acabou ainda. O que a gente tem a outra informação? Se a densidade do ferro é 7,8 gramas, quantos gramas vai ter esse bloco? Então, o que a gente vai... A densidade é 7,8 gramas o quê, gramas Gabriel? por centímetro cúbico, perdão. Então, a gente vai ter... Quantos gramas tem esse bloco? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que multiplicar o 450, que é a quantidade de centímetros cúbicos desse bloco, vai ter que multiplicar por 7,8. Que isso vai ser igual a 3.510, que é a resposta aí, 3.510 gramas. Ok. Olhem que não tem alternativa 450. Se tivesse alternativa 450, às vezes é um erro que os alunos cometem, tá? Alice, pode fazer o seu. Jair, você pode escrevendo para mim, por favor? Porque eu tô pelo celular. Posso. É o 7, Gabriel. Valeu. Só lembrando que você vai ter que... O que você falar, eu vou escrevendo, mas aí você vai falando para mim passo a passo o que escrever, tá bom? Tá bom. A base de uma caixa retangular tem dimensões 2 centímetros e 3 centímetros. Colocam-se 21,6 gramas de um certo líquido nessa caixa. Se cada 0,9 gramas desse líquido ocupa 1 centímetro cúbico, o nível do líquido na caixa é... Aí, primeiro, a gente vai ter que fazer a regra de 3. Então, se 0,9 gramas é 1 centímetro cúbico, 21,6 gramas é x centímetros cúbicos. Você pode descrever isso, por favor, Gil?
gramas, centímetros cúbicos, regra de 3, né? As grandezas são essas? É. Tá, agora falei das informações. Se você puder colocar 0,9 está para 1 centímetro cúbico, assim Não, como então aqui, ó, aqui embaixo de grama, o que eu vou colocar aqui embaixo de gramas? 0,9. 0,9. Está para quantos centímetros cúbicos? 1. Assim como 21,6 gramas está para X. Aí vai fazer a regra de 3 normal, então 0,9x igual a 21,6, então x vai ser 21,6 dividido por 0,9, então x vai ser igual a 24 centímetros cúbicos. A gente quer achar o nível do líquido, então a gente tem que achar a altura dessa caixa retangular. E para achar a altura ela está na fórmula do volume, só que a gente já tem o volume, então a gente vai isolar o H, que é a altura. Então, o volume é 24 centímetros cúbicos, então vai ficar, como o Gabriel explicou acima, a fórmula de volume é volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. A gente tem o comprimento, a gente tem a largura e a gente tem o volume. Então, vai ficar 24 é igual a 2 centímetros, mas não precisa colocar os centímetros, vezes 3 vezes a altura. E aí, no fim, vai ficar 24 é igual a... Vou marcar a altura mesmo. Ah, tá. Aí, no fim, vai ficar 24 é igual a 6H. E depois vai ficar H é igual a 24 sobre 6. Então, H vai ser igual a 4. Então, o nível do líquido da caixa é de 4 centímetros cúbicos, que é a alternativa B. Ok. Gabriel, passa agora para mim os exercícios, por favor. Qual exercício eu passo? Ô, Jair, eu não sei, mas o 8, quando eu fui fazer, eu achei meio difícil. Eu não sei se é nível baixo, médio Não, ou então, alto. é que eu falo assim, que tem um exercício aqui que já caiu em algumas das minhas provas, que eu acho bem interessante, que é o exercício 2. Esse daí já foi feito algumas vezes, ele é bem interessante. Se vocês dois quiserem fazer junto, ou algum fazer. Mas deixa eu ver o 8 antes que a Alice falou, por favor. Isso. Ah, entendi. Ele não é considerado de nível tão alto assim, não, Alice. Assim, o único erro que às vezes os alunos cometem é achar que esses cubos estão separados. Que ele é uma cruz, né? Ela é formada por 6 cubos. Só que tem 4 faces desse cubo, na verdade 8 faces dos cubos contando separados, que elas não fazem parte. Então é como se fosse, como vocês falam, quando vocês vão passar papel em volta, embrulhar essa cruz. Então, esse exercício aqui, na verdade, é só você pensar em cada face separada. Você vai contar quantos quadradinhos desse tem. Vai fazer que a soma desses quadrados é igual a 416. Ok, gente? Vocês podem me fazer a 2? Pode ser os dois juntos, tá? Fica à vontade, deixar melhor. Peraí, só tô subindo aqui. Um segundo. Fez São Paulo. Posso começar, Alice? Pode. As medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são proporcionais a 2, 3 e 4. Se sua diagonal mede 2 raiz de 29 centímetros,
seu volume em centímetros cúbicos é. Então, primeiro, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, a gente tem a informação no texto que as arestas desse paralelepípedo são proporcionais a 2, 3 e 4. Então, o que eu posso dizer? Que eu vou chamar as arestas de x, y e z, tá? Então, x eu vou colocar que está proporcional a 2. Essa daí, x sobre 2, ela vai ser a mesma coisa proporcionalmente que y sobre 3. E vai ser a mesma coisa proporcionalmente que z sobre 4. Então, eu posso colocar tudo isso em uma só incógnita, por causa que eles são proporcionais. E se eu multiplicar, por exemplo, aqui, ó, vamos chamar essa incógnita de W. W é igual a 2 a x Sobre sobre 2. 2 vai ser igual a 2W. Aí você vai fazer esse W em todas essas incógnitas que a gente substituiu para ficar proporcional. Então, o x, o y e o z. Então, para deixar todos iguais, a gente vai usar o W. Então, aí, como o Gabriel falou, no x vai ficar x é igual a 2W. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o y. Então, y vai ficar igual a 3W. E o z vai ficar z igual a 4W. E aí a gente vai substituir isso, porque a diagonal de um paralelepípedo é D é igual a A, é a raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, a gente vai substituir esse 2W, 3W e 4W no A, no B e no C. E a gente vai fazer isso. Então, a diagonal que ele deu aqui foi 2 raiz de 29. Então, a gente vai fazer 2 raiz de 29 é igual a 2W ao quadrado, é raiz de 2W ao quadrado, mais 3W ao quadrado mais 4W ao quadrado. E a gente vai resolver essa equação. Eu não sei se precisa resolver ela inteira ou pode falar o final. Se vocês não conseguirem, eu escrevo para vocês, sem problema nenhum. Veja isso. Pode ser, gente. Por causa que eu não tenho como colocar raiz quadrada aqui. Tudo bem? Pode ir falando para Então, você. calma aí. Vou falando, eu vou escrever no que vocês querem. Tá bom, eu vou pagar aqui, tá? Começa com 2 raiz de 29. É igual a raiz... Pode colocar uma grande. Abre parênteses, 2W, fecha parênteses ao quadrado. Mais, abre parênteses, 3W, fecha parênteses ao quadrado. Mais 4W, entre parênteses, ao quadrado. Então, primeiro a gente vai realizar esses números que estão ao quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de 29 é igual a 4W. Mais 9W. Mais 16W. Aí, somando 4 mais 9 mais 16 vai dar 29. Então, 2 raiz de 29. Alice, você esqueceu que tem que estar tudo dentro de uma raiz. Eu vou fazer isso. Aí, essa soma vai dar 29, então vai ficar 2 raiz de 29 é igual a raiz de 29 W ao quadrado. 2 raiz de 29 é igual a... Raiz de 29. W ao quadrado. Ok. Então tem que colocar essa raiz em cima e tem que colocar os W ao quadrado também em cima. Eu achei que vocês tinham esquecido, tá? E tá aqui, só que eu esqueci de falar. Quer terminar de falar a equação, Gabriel?
Pode ser. Aí a gente vai, aí já que o W está elevado ao quadrado, a gente consegue perceber que ele pode sair da raiz. Então, 2 raiz de 29 é igual a W raiz de 29. Aí, se a gente passar o 29 e dividir no o 2 raiz de 29, vai ficar 2 raiz de 29 sobre raiz de 29 é igual a W. A gente corta as duas raízes de 29, vai ficar W igual a 2. Pode continuar? Pode? Aí, quando a gente achar W igual a 2, a gente vai trocar nas associações que a gente fez. Então, no começo a gente tinha substituído o X, o Y e o Z no W. Então, a gente vai trocar essas associações. E aí, se você quiser fazer, Gabriel? Ou pode falar o Pode resultado ser. final. Pode ser que eu, pra deixar eu faço. O X a gente fez que era igual a 2W. E falar já o resultado de X, eu já vou colocando que você já tinha feito isso Tá. antes, né? Fica Então, Tem 4. que na lousa, mas é como se já tivesse feito antes. Uhum. O X é igual a 4. O Y é igual a 6. E o Z é igual a 8. E aí, o exercício ele pediu, o que tem que fazer vai ser ter que achar o volume. Porque tá falando, calma aí, no enunciado, qual é o volume. E o volume é o comprimento vezes a altura, o comprimento vezes largura vezes a altura. A gente já tem esses 3 números, então a gente vai fazer volume, o V, é igual a 4 vezes 6 vezes 8. Então, o volume vai ser igual a 192 centímetros cúbicos, que vai ser a letra E. Legal, pessoal, esse tipo de exercício ele vem bastante nessa parte de paralelepípedo aí. Se quiserem trazer uns exercícios um pouquinho mais complicados, geralmente são esses daí, tá bom? E esse exercício é bem legal, espero que vocês tenham entendido bem ele. O resto da galera também, fiquem tranquilos que nós vamos retomar esses exercícios, tá? E sobre a diagonal de um cubo, a diagonal de paralelepípedo, pessoal, vocês vão ver depois em aula, o grupo, eles só comentaram, mas eu vou trazer para vocês a demonstração, porque a demonstração é bem simples, tá? Dá pra gente entender por Pitágoras. Ok, né, grupo? Terminou, né? Ok. Pode parar de espelhar, vou parar a gravação.